Bom, então vamos recapitular o que a gente viu da última vez. Bom dia a todos e a todas, antes de mais nada. Bom, então a gente estava vendo que depois da evolução de Saturno existe um período de repouso, que é chamado de Pralaya, e daí começa a evolução solar. E no Pralaya, tudo que evoluiu em Saturno tem um caráter, eles trazem essa imagem, o Steiner traz a imagem da semente, né? Onde tudo está dormindo, e isso está relacionado ao sono, né? Então, o que que acontece? Existe dentro da evolução, dessa evolução, o Saturno está no segundo grau de consciência, onde ele tem esse sono sem sonhos. E isso a gente tem como remanescente aqui quando a gente dorme e a gente acorda. O Steiner diz que é uma lembrança desse período. E então ele diz o seguinte, que essa recordação dessa época solar, desse sono e dessa vigília, esse estado abafado de consciência que a gente encontra no vegetal, ele diz o seguinte, que eu achei bem bonito, que na planta a gente encontra um ser dormente, né? Então ele faz essa relação o tempo todo. E no Sol, o Sol envia as forças de vida, mas tudo lá ainda está unido num primeiro momento. Então, Saturno está unido com o Sol, que está unido com a Lua e depois com a Terra, e isso vai se desprendendo gradativamente de acordo com a evolução. Além dos seres espirituais que também estão presentes em todas essas etapas. Então, nessa segunda evolução cósmica, então o corpo humano surge como uma planta, como essa semente, mas ela é complementada agora por um corpo mais forte, embora mais sutil, que é o corpo etérico, que acontece na esfera do Sol. Em Saturno, o corpo era um autômato, sem vida, e agora existe vida semelhante a essa vida que a gente pode dizer inconsciente da planta, mas a forma parece com o homem atual, segundo o que ele diz. E daí ele diz que o que acontece? Que a cabeça do homem, ela se dirige para baixo, para o centro do Sol, e que está relacionada à raiz da planta. Por isso que ele fala que o homem é uma planta invertida, né? Então, nessa esfera, a cabeça se dirige para baixo, para o centro do Sol, que está relacionada à raiz. E o rudimento dos pés está voltado para cima, está relacionado com as flores. Mas ainda não tem movimento próprio. E o corpo etérico, então, vai se aperfeiçoando, assim como os seres espirituais também vão evoluindo. Lembram que a gente viu? Eles vão evoluindo. E daí ele diz na Crônica do Akasha, não me lembro que tenha dito aqui, que os tronos terminam o trabalho deles na esfera de Saturno. A evolução deles terminou na esfera de Saturno. E na esfera do Sol entra então o trabalho dos Quiriótetes, que são os espíritos da sabedoria, que doam o corpo etérico a esse corpo físico, e também dos Dinamis, que faz aquele trabalho do movimento. Daí entra também os Exusié, os arqueus e os anjos. Então, os Quiriótetes vão dar sabedoria ao movimento. Então, acho que a gente parou por aí. E agora a gente vai entrar no novo Saturno, que eu acho que ele vai continuar falando do Sol aqui, né? Alguém tem alguma pergunta? Eu vou perguntar para a Ângela se ela localizou. Eu estou bem no que a Eliana estava falando, mas
É um baita de um parágrafo. Eu vou tentar me localizar aqui, porque às vezes, quando é um novo parágrafo para vocês, aqui no meu livro é no meio, sabe? Tem uns parágrafos enormes, por isso que. Mas eu me localizo. Se você, quando você localizar, fala para nós que a Saskia também tem um livro antigo Tá, e ela também não está conseguindo tá. localizar. Eu tô ali na página 85, viu, Saskia? Por ali que eu tô, 84, indo para 85. É isso, obrigada, Ângela. Ô, Cris, quer ler? Não? Tá. O novo Saturno. Para caracterizar a continuação da evolução solar, cabe chamar a atenção para um fato sumamente importante da evolução cósmica. É que no decorrer de uma época, não são em absoluto todos os seres que alcançam sua meta evolutiva. Existem aqueles que permanecem aquém dessa meta. É que durante a evolução saturnina, nem todos os espíritos da personalidade alcançaram o nível humano almejado ali para eles, conforme foi descrito. Do mesmo modo, nem todos os corpos humanos físicos desenvolvidos em Saturno alcançaram o grau de maturidade que os capacitasse a tornar-se portadores, no Sol, de um corpo etérico autônomo. Então, tem alguns que ficam para trás, tantos que. Achei. Desculpa, achei. É na página 82, Saskia. Ali tem o início para caracterizar a continuidade da evolução solar. É o último parágrafo da 82. Ah, Desculpa, tá. tá, Helena? Obrigada. Obrigada demais. Tudo bem. Então, continuando. A consequência disso é que no Sol existem seres e formações não adaptados às condições solares. Agora, durante a evolução solar, eles devem recuperar o que negligenciaram em Saturno. É por isso que, durante a etapa solar, pode-se observar espiritualmente o seguinte: quando os espíritos da sabedoria, que são os quiriótetes, começam a fazer afluir o corpo etérico, o corpo solar passa, de certa maneira, a turvar-se, sendo impregnado por formações que efetivamente ainda pertenceriam a Saturno. Trata-se de formações calóricas incapazes de condensar-se adequadamente em ar. São os seres humanos que permaneceram no nível saturnino, não podendo tornar-se portadores de um corpo etérico regularmente desenvolvido. Esses remanescentes da substância calórica de Saturno articulam-se no Sol em duas partes. Uma parte é, de certo modo, absorvida pelos corpos humanos. A partir de então, passa a constituir dentro do ser humano uma espécie de natureza inferior do mesmo. Assim sendo, no Sol, o ser humano assume em sua corporalidade algo que efetivamente corresponde ao grau saturnino. Ora, assim como o corpo saturnino do homem possibilitou aos espíritos da personalidade elevar-se ao nível humano, agora essa parte saturnina do homem oferece no Sol o mesmo aos espíritos do fogo. Estes elevam-se ao nível humano, fazendo suas forças fluir e refluir nessa parte saturnina do ser humano, tal qual fizeram os espíritos da personalidade em Saturno. Só um minuto, por favor. Os espíritos do fogo, só para lembrar, são os arcanjos, né? Ora, é aqui, né, Cris? Me perdi.
Não, isso também ocorre no período mediano da evolução solar. Ixi, perdi. Não, é aqui, ó, no final do parágrafo, 1, 2, 3, 4, na quinta Tá bom. linha, de cima para de baixo para cima. Desculpe, gente. Isso também ocorre no período mediano da evolução solar. Então, a parte saturnina do ser humano se encontra tão amadurecida que, com sua ajuda, os espíritos do fogo, os arcanjos, podem percorrer sua etapa humana. Uma outra parte da substância calórica de Saturno se desmembra e adquire uma existência independente ao lado e no meio dos seres humanos do Sol. Essa parte forma um segundo reino ao lado do reino humano, um reino que desenvolve no Sol um corpo totalmente autônomo, porém apenas físico, como o corpo calórico. A consequência disso é que os espíritos da personalidade plenamente desenvolvidos não podem dirigir sua atividade de forma descrita a nenhum corpo etérico independente. Acontece que também certos espíritos da personalidade permaneceram na fase saturnina. Os espíritos das personalidades são os arqueus, não tendo alcançado aí o nível humano. Entre eles, o segundo reino solar, tornado independente, existe um laço de atração. Agora, no Sol, eles devem relacionar-se com o reino retardatário, tal qual seus companheiros adiantados fizeram com relação aos seres humanos em Saturno. Lá, estes também haviam desenvolvido somente o corpo físico. No próprio Sol, porém, não existe possibilidade alguma para tal trabalho dos espíritos da personalidade retardatários. Por isso, eles se separam do corpo solar e formam, fora dele, um corpo cósmico independente que se destaca, portanto, do Sol. É deste último que os espíritos da personalidade retardatários atuam sobre os mencionados seres do segundo reino solar. Então, sempre tem alguns que ficam para trás. Com isso, surgiram duas formações cósmicas daquela que anteriormente era Saturno. Doravante, o Sol tem em sua proximidade um segundo corpo cósmico que representa uma espécie de renascimento de Saturno, um novo Saturno. É desse Saturno que emana o caráter de personalidade para o segundo reino solar. Portanto, dentro desse reino, se apresentam seres que no próprio Sol não possuíam qualquer personalidade. Contudo, eles refletem para os espíritos da personalidade, no novo Saturno, a própria personalidade destes. A consciência suprassensível pode observar, entre os seres humanos no Sol, forças calóricas que interferem na evolução solar regular e nas quais se constata a atuação dos já descritos espíritos do novo Saturno. Durante o período mediano do ciclo solar, cumpre observar no ser humano alguns aspectos. Ele é constituído de um corpo físico e um corpo etérico. Dentro de ambos se desenrola a atividade dos espíritos da personalidade, evoluídos, em combinação com a dos espíritos do amor, que são os serafins. Ao corpo físico está mesclada uma parte da natureza saturnina retardatária, na qual se desenrola a atividade dos espíritos do fogo. Os espíritos do fogo são os arcanjos.
Em todos os efeitos dos espíritos do fogo sobre a natureza atrasada de Saturno, deve-se ver os precursores dos atuais órgãos sensoriais do homem terreno. Anteriormente, foi mostrado como já em Saturno, esses espíritos do fogo se ocupavam, na substância calórica, da formação dos germes sensoriais. Na ação combinada entre os espíritos da personalidade e os espíritos do amor, os serafins, são reconhecíveis os primeiros indícios dos atuais órgãos glandulares humanos. Tudo bem, né? Helena, aqui na minha tradução tá assim, ó, da ação combinada dos espíritos da personalidade e dos espíritos do fogo, os serafins, está errado, né? Então, do É do fogo amor. é do amor, é. Os serafins é do amor. Tá, só botei isso por causa da Saskia para ela, não sei se na tradução dela também tá errado. Para mim tava do fogo, serafins. Ou era, ou do fogo, É, ou serafins que estaria errado, né? Tá. obrigada, Andy. No entanto, com o que foi dito acima, não se esgota a atividade dos espíritos da personalidade residentes no novo Saturno. Estes não estendem sua atividade simplesmente ao chamado segundo reino solar, mas estabelecem uma espécie de conexão entre esse reino e os sentidos humanos. As substâncias calóricas desse reino fluem e refluem através dos germes sensoriais humanos, de modo que o ser humano adquire no Sol uma espécie de percepção do reino inferior situado fora dele. Trata-se naturalmente apenas de uma percepção confusa, correspondendo inteiramente à consciência saturnina nebulosa referida acima. Ela é essencialmente constituída de diversos efeitos calóricos. Tudo o que se descreveu sobre a época mediana da evolução solar dura algum tempo. Então, advém novamente um intervalo de repouso, após o qual as atividades anteriores prosseguem da mesma forma, até o momento da evolução em que o corpo etérico humano está maduro o suficiente para se iniciar um trabalho conjunto dos filhos da vida, anjos, e dos espíritos da harmonia, os querubins. A consciência suprassensível se apresentam dentro do ser humano manifestações comparáveis a percepções gustativas, que para o exterior se expressam como sons. Algo semelhante já foi mencionado quanto ao ciclo saturnino. Só que aqui no Sol, tudo isso é mais interiorizado no ser humano. É inteiramente vida autônoma. Então, sempre vai evoluindo, né? Dando um passinho à frente. Alguns ficam para trás, outros vêm junto, né? E cada vez agora no Sol, aquilo que era um corpo físico autômato, agora começa a ter vida. Então, acho que essas imagens que tem que ficar para a gente, né? Porque senão é bem complicado aquele que fica, aquele que vem, né? Então, essa imagem geral da planta também, né? Eu acho que essa imagem da semente, que é essa imagem do sono sem sonhos, né? Que a gente também pode trazer essa imagem de que a planta, se a gente relacionar ao homem, é como se o homem estivesse em coma, né? Então, né, tá lá vivo, né, nesse estado de consciência que a gente chama de inconsciência, né? Do sono profundo sem o sonho. Então, acho que para a gente ter essas imagens, porque é bastante complexo isso do ser espiritual que fica, aquele que vem, como eles agem,
né? E também essa imagem de que todos estão trabalhando juntos, né? E se evoluindo. Eles também evoluem assim como o homem está evoluindo. Então, acho que isso é. Os filhos da vida adquirem, desse modo, aquela nebulosa consciência imagética que os espíritos do fogo haviam alcançado em Saturno. Nisso, os espíritos da harmonia, os querubins, são seus auxiliares. São eles que, de fato, contemplam espiritualmente o que se desenrola agora dentro da evolução solar. Só que renunciam a todos os frutos dessa contemplação. Há a sensação das imagens plenas de sabedoria que ali surgem, introduzindo-as como grandiosas manifestações mágicas na consciência onírica dos filhos da vida. Os filhos da vida são os anjos. Estes, por sua vez, introduzem tais figuras de sua visão no corpo etérico do homem, de modo que este alcança graus cada vez mais elevados de evolução. Novamente surge um intervalo de repouso, após o qual tudo emerge do sono cósmico. E após certo lapso de tempo, o ser humano está amadurecido o suficiente para movimentar forças próprias. Trata-se das mesmas que, durante a última época do período saturnino, afluíram para esse ser humano por intermédio dos tronos, que são os espíritos da vontade. Agora, esse ser humano passa a desenvolver-se numa vida interior, cuja manifestação à consciência é comparável a uma percepção olfativa interna. Para o exterior, no entanto, em direção ao espaço cósmico, esse ser humano manifesta-se como uma personalidade, contudo não dirigida por um eu interior. Ela parece muito mais uma planta atuando como personalidade. Já foi dito que no final da evolução saturnina, a personalidade se manifesta como uma máquina. E assim como aí se desenvolveu o primeiro germe de algo que ainda é apenas embrionário, mesmo no homem atual, ou seja, o homem espírito, Atma, aqui é igualmente elaborado um primeiro germe do espírito vital, Budi. Então, e daí quando a gente estuda na biografia, o corpo etérico, ele se transforma lá dos 49 aos 56 em espírito vital, Budi. Ou a gente também pode falar de alma inspirativa. Podemos continuar? Decorrido algum tempo nesse processo, inicia-se novamente um intervalo de repouso. Tal qual nos anteriores casos semelhantes, após essa pausa, a atividade do ser humano prossegue durante certo período. Surgem então condições que se manifestam como uma nova intervenção dos espíritos da sabedoria, os quiriótetes. Por meio dela, o ser humano se torna capaz de experimentar os primeiros indícios de simpatia e antipatia em relação ao seu ambiente. Não se trata, porém, de qualquer sensação real, mas de algo precursor da sensação, pois a atividade vital interior, que em suas manifestações foi caracterizada como percepções olfativas, expressa-se para o exterior como uma espécie de linguagem primitiva. Se interiormente é percebido um odor simpático, ou também um sabor,
um cintilar e etc., o ser humano o exterioriza por meio de um som. E algo semelhante ocorre no caso de uma percepção interior não simpática. Ele está falando aqui dos sentidos afetivos, né? Porque ele falou da visão, do paladar, do olfato, né? É realmente por meio de todos os processos descritos que se chega a alcançar o verdadeiro sentido da evolução solar para o ser humano. Este atingiu um grau superior de consciência frente à consciência saturnina. Trata-se da consciência de sono. Depois de algum tempo, chega também o ponto evolutivo em que os seres superiores, relacionados com o grau solar, devem passar para outras esferas, a fim de elaborar o que adquiriram para si mesmos, graças à sua atuação sobre o próprio ser humano. Inicia-se um longo intervalo de repouso, como aquele entre a evolução saturnina e a solar. Tudo o que foi aprimorado no Sol passa a um estado comparável ao da planta, quando suas forças de crescimento repousam na semente. Mas assim como essas forças de crescimento vêm novamente para a luz do dia numa nova planta, após o intervalo de repouso, tudo o que era vida no Sol também emerge do seio cósmico e inicia uma nova existência planetária. Para se compreender bem o sentido de tal intervalo de repouso, desse sono cósmico, basta dirigir o olhar espiritual para uma das espécies de entidades mencionadas, como, por exemplo, os espíritos da sabedoria. Em Saturno, eles não estavam evoluídos o suficiente para poder fazer emanar de si um corpo etérico, tendo sido apenas preparados para isso por meio das experiências vividas em Saturno. Durante a pausa, transformam em faculdade real o que apenas havia sido preparado neles. Assim sendo, no Sol, encontram-se suficientemente evoluídos para fazer a vida emanar de si mesmos e dotar o ser humano com um corpo vital próprio. Tudo bem? Então, o que a gente viu é que existe um período de repouso, né? O que eu entendi agora é que existe um período de repouso grande entre a evolução de Saturno e a evolução do Sol, mas existem períodos de repouso que são os ciclos menores, porque o Saturno passa por 7 ciclos menores, assim como o Sol também passa, que o Steiner chama na crônica do Akasha de ronda, que são esses períodos de descanso menores. Ele chama de ronda. Primeira ronda, segunda ronda, ele vai falando assim. Continuamos? Só uma perguntinha. Então, o grande seria o Pralaya, né? Então, ele não, ele usa, eu acho que o grande seria o Pralaya, assim, né, Cris? Acho que sim. E os pequenos, ele fala ciclos menores de descanso. Aham, E ele dá o tá, nome de ronda. Acho que a ok. gente pode diferenciar assim, sim. Tá, obrigada. Posso continuar? Evolução, é a evolução lunar. Depois do intervalo de repouso, o que antes era o Sol emerge novamente. O que antes era o Sol emerge novamente do sono cósmico, ou seja, volta a ser perceptível as forças espirituais videntes, para as quais anteriormente era observável e havia desaparecido durante o intervalo de repouso. Agora, porém, no ser planetário recém-surgido,
que deve ser designado como Lua, não devendo ser confundido com seu fragmento, o atual satélite da Terra, mostra-se uma dualidade. Em primeiro lugar, o que se havia separado durante o ciclo solar como novo Saturno está novamente incluído no novo ser planetário, pois durante o intervalo de repouso, esse Saturno se uniu novamente ao Sol. Tudo o que se encontrava no primeiro Saturno reaparece logo como uma única formação cósmica. Em segundo lugar, os corpos etéricos humanos formados no Sol foram absorvidos durante o intervalo de repouso por algo como uma espécie de envoltório espiritual do planeta. Nesse momento, portanto, eles não aparecem unidos aos corpos humanos físicos correspondentes, que a princípio se apresentam de modo autônomo. É bem verdade que trazem em si tudo o que fora elaborado neles em Saturno e no Sol, mas carecem de corpo etérico ou vital. Aliás, não podem incorporar esse corpo etérico, pois durante o intervalo de repouso este passou por uma evolução a qual eles ainda não estão adaptados. O que ocorre no início do ciclo lunar para possibilitar essa adaptação é inicialmente uma nova repetição dos fatos saturninos. O ser humano físico recapitula então os níveis da evolução saturnina, só que sob condições completamente diferentes. Em Saturno, atuavam nele apenas as forças de um corpo calórico, mas agora estão presentes também aquelas do corpo gaseiforme, elaborado mais tarde. Estas últimas, contudo, não aparecem imediatamente no início da evolução solar. Tudo ocorre como se o ser humano consistisse apenas em substância calórica. Ô, Eliane, desculpa, aqui para mim tá assim, ó. Estas últimas forças, porém, não aparecem imediatamente no início da evolução lunar. Lunar, eu li solar? Leu solar. Aham. Desculpe, é lunar, sim. Não, Desculpe. porque senão eu pensei que estava errado aqui também. Ah, não, eu Obrigada. estou errada. Então, vou começar daqui. Estas últimas, contudo, não aparecem imediatamente no início da evolução lunar. Tudo ocorre como se o ser humano consistisse apenas em substância calórica e dentro dela as forças gasosas dormitassem. Chega então um tempo em que estas se manifestam em seus primeiros indícios. E por último, na fase final da repetição saturnina, o ser humano já se apresenta como durante seu vivo estado solar. Contudo, toda essa vida ainda se mostra como aparência. Primeiramente, ocorre um intervalo de repouso, análogo às breves pausas durante a evolução solar. Logo se inicia novamente a instilação do corpo etérico, para o qual o corpo físico já foi amadurecido. Essa instilação se processa tal como na recapitulação de Saturno, em 3 épocas distintas entre si. Durante a segunda dessas épocas, o ser humano se encontra tão adaptado às novas condições lunares que os espíritos do movimento podem fazer uso da faculdade adquirida, que consiste em fazer afluir para o ser humano o corpo astral emanado de sua própria entidade. Eles se preparam para essa tarefa durante a evolução solar e mais tarde no intervalo de repouso entre o Sol e a Lua. Transformaram essa preparação na faculdade já citada. Essa instilação dura também algum tempo, ocorrendo então uma das pequenas pausas. Depois disso, a instilação prossegue até que os espíritos da forma iniciam sua atividade.
Pelo fato de os espíritos do movimento fazerem afluir o corpo astral para o ser humano, este adquire as primeiras qualidades anímicas. Os processos que se desenvolvem nele em virtude da posse de um corpo etérico, e que na evolução solar ainda eram processos vegetativos, começam a despertar sensações de prazer ou de desagrado. No entanto, esses processos continuam sendo apenas um fluxo e refluxo interior, alternado de prazer e desprazer, até que os espíritos da forma intervêm. Então, esses sentimentos cambiantes se transformam de maneira a surgir no ser humano o que se pode considerar o primeiro indício do desejo, da cobiça. O ser aspira a uma repetição daquilo que uma vez proporcionou prazer, procurando evitar o que foi sentido como antipático. Como, no entanto, os espíritos da forma não entregam sua própria natureza ao ser humano, mas apenas fazem suas energias afluir e refluir, o desejo carece de profundidade e de autonomia. Ele é dirigido pelos espíritos da forma, apresentando-se com um caráter instintivo. Eliane, deixa eu te perguntar para vocês, todo esse, né, essa introdução assim, a mim me parece como se após cada pralaya houvesse, entre aspas, uma nova, ou como uma reencarnação daquilo que se adquiriu no velho Saturno, né, no caso do velho Sol. E aí se vem algo novo. Aí, agora na velha Lua, há de novo todo um outro daquilo que se adquiriu no velho Saturno e uma primeira reencarnação. Então, duas do Saturno é como um amadurecimento, né? É Para isso, que pudesse receber o novo. Faz sentido? é isso mesmo. Tanto é que na crônica do Akasha ele fala na segunda evolução de Saturno e é a primeira do Sol. Então agora seria a terceira evolução de Saturno e a segunda do Sol. Exatamente isso que ele fala. E aí, um aprimoramento do físico, não sei se aquilo que antes era germe parece que começa a amadurecer é isso? Aí, Então, porque em Saturno estava tudo lá como germe. isso. E agora começa a ter vida e começa a ter essa simpatia, antipatia na Lua, que tem a ver com o corpo astral, né? Então, eu acho que essa é a imagem que tem que ficar para a gente, assim, para minimamente a gente conseguir pegar um pouquinho do que foi essa evolução, né? E é muito doido, né? Porque, claro, o Steiner, ele é essa capacidade, essa clarividência dele, porque a mim causa uma impressão de tudo junto, misturado, né? Que é essa coisa do tempo e espaço que a gente também vive, quer dizer, e como nós estamos em desenvolvimento para uma 10ª hierarquia, quer dizer, quantas em nós ainda continuam amadurecendo, né? E se desenvolvendo e Sim. Maíra, Oi, bom dia. bom dia. Helena, e essa questão de cada reencarnação, existe um tempo? A gente está falando de tempo ou não tem tempo? Porque eu fico um pouco perdida. Então, isso é E muito atrás. A gente tá, sei lá quantos anos tudo isso aconteceu. então, a gente não está falando do Saturno que a gente entende hoje, a gente está falando de um antigo Saturno, né? Então, tem toda uma evolução do desenvolvimento da Terra e da humanidade. Então, a gente está falando de tempos remotíssimos, se a gente puder colocar dentro do tempo, né? A gente, teoricamente, não era nem de carne e osso, né? Esse filme Não tem essa matéria como a gente entende hoje, não tem. Lá nesse antigo Saturno é esse estado calórico,
ondulantes, né? Que traz o germe do corpo físico, mas muito distanciado daquilo que a gente vê hoje como corpo físico. Só que o corpo físico, ele engloba tudo, né? Então, ele engloba essa questão da, como que a gente vai falar? É como essa imagem da semente que está dormindo tudo lá dentro. E aos poucos vai nascendo cada parte, né? Então, nesse corpo físico já estava tudo, né? Lembra que ele falou também do olfato, ele falou do paladar, mas como imagens de som, de luz, não como a gente vê, como a gente entende hoje. E aí, a cada randa dessa, né, acaba que vai, Vai então, vai se evoluindo, fazendo, né? um pouquinho mais, tá? Tá bom, obrigada. Imagina. Dá tempo mais, Cris? Que horas temos? 54. Mais uma frasezinha ou para? Não, acho que dá para ler esse último parágrafo. Então, esses sentimentos. Tá. Ah, não, já foi lido, né? Já Não foi foi. lido. Vou ler a seguinte. Em Isso. Saturno, o corpo físico do ser humano era um corpo calórico. Olá, Maíra. No Sol, ocorreu uma condensação em estado gasoso ou ar. Ora, como durante a evolução lunar aflui o elemento astral, em certo momento o físico adquire um novo grau de condensação, atingindo um estado comparável ao atual estado líquido. É curioso, né? Porque me parece o contrário exatamente. Primeiro o líquido, depois o ar, né? Né? Para você tá assim na sua tradução, Ângela? Tá, tá, mas para mim faz muito sentido, porque o calor, ele, na medida que vai emanando, 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 o que que acontece? Chove, né? É. É uma coisa engraçada, mas eu entendo o que tu falou, porque é o processo que a gente aprendeu do esquentar a água e aí vem o gasoso, né? É bem interessante isso. Pode-se designar esse estado como água. Contudo, não se trata da nossa água atual, mas de qualquer forma líquida de existência. O corpo físico humano adquire, então, gradualmente, uma forma composta por três configurações substanciais. A mais densa é um corpo aquoso, atravessado por correntes aéreas, sendo tudo permeado por efeitos calóricos, ou seja, tudo junto e misturado. Paramos aqui, Cris? É melhor, né? Acho que sim. Muito bem, gente. Vou parar a gravação.